Um Flamengo que a gente começa a olhar de uma maneira diferente. Será que esse Flamengo já entra na luta porque começa a apresentar um melhor futebol? Já entra nessa briga pelo título? É um novo Flamengo com Felipe Luiz? Pois é, mas muda a expectativa que se tinha em relação ao Flamengo? Esse final de ano promete ser muito diferente do que a gente estava imaginando com o Tite? É promissor o final de ano flamenguista. O técnico é muito inteligente. O técnico trabalhou com treinadores de nível muito alto, o técnico conhece o Flamengo, conhece os dirigentes, e para mim tem uma coisa que é muito importante. Ele está saindo bem nessa, assim, ele sai bem até nas entrevistas coletivas, Calçade, a gente olha e fala assim, gente, mas é outra coisa, é completamente diferente do que a gente estava vendo realmente com o Tite. O time mudou completamente, e aí você começa com a história, sabe, as teorias da conspiração, agora o time joga pelo treinador, eu não sei se joga pelo treinador, mas é que mudou. Salve, nação! Saudações rubro-negras! Temos aqui um corte do programa Linha de Passe da ESPN Brasil, falando sobre ele, sobre Felipe Luiz. Troca de técnico muda clima e expectativa no Flamengo é alta. O Flamengo tem chance ainda de título? Galera, ainda dá, hein? Matematicamente ainda dá. O bom início de Felipe Luiz está agradando bastante a torcida, a diretoria do Flamengo, e a imprensa repercute, debate sobre isso. Vamos acompanhar aqui este corte do Linha de Passe, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Quero dar os créditos para a ESPN, link na descrição como créditos. Vamos lá acompanhar este corte aqui, simbora. Coisa aqui que eu quero colocar é o Flamengo. O Flamengo tem 51, é o quarto colocado, tem um jogo a menos do que o Botafogo, o Palmeiras e o Fortaleza. Aí, 9 pontos de diferença, é verdade, mas é um Flamengo que a gente começa a olhar de uma maneira diferente. Será que esse Flamengo já entra na luta porque começa a apresentar um melhor futebol? Já entra nessa briga pelo título? É um novo Flamengo com Felipe Luiz? Então, Marcela, eu acho que, na verdade, essa sensação, que é uma sensação de, não vou dizer todos os rubro-negros, mas de boa parte dos rubro-negros, é uma sensação que se dá muito mais pelo bom futebol nos dois jogos e pelas vitórias nos dois jogos sob o comando do Felipe Luiz do que qualquer mudança na tabela, né? Ok, é verdade, o Flamengo diminuiu a distância em 3 pontos em relação ao Fortaleza, diminuiu em 2 pontos em relação ao Palmeiras. Tem um jogo a menos? Tem um jogo a menos, poderia, se vencer 54. Esse jogo a menos, já para 54. Ficaria um ponto a menos. Um a menos do que o Vitória, mas ainda assim, a gente está falando de 6 pontos em relação ao Botafogo, 3 pontos em relação ao Palmeiras. Então eu acho que essa sensação de que, estamos brigando pelo título do torcedor rubro-negro, tem muito mais a ver com a evolução do time nesses dois jogos do que exatamente por uma mudança matemática, por uma mudança na tabela, né? Acho que a mudança na tabela ela é muito pouco significativa, até por aquilo que eu já falei. O Botafogo e o Palmeiras têm jogado muito bem, a tendência é que eles não deixem escapar tantos pontos até o final do campeonato. Mas o Botafogo não perde esse número de pontos? Não, eu acho que... Mas assim, tudo bem, o Flamengo vai ganhar... ganhar todos os jogos. O Flamengo vai ganhar todos os jogos. Então, se for assim, esquece. É claro que o Botafogo perderá pontos e o Palmeiras perderá pontos, até porque eles se enfrentam. E ali pode ser que os dois percam. Então, o Palmeiras pega o Fortaleza também. E aí os dois... Agora, esses confrontos diretos, ao mesmo tempo que eles são bons para o Flamengo... Porque Palmeiras e Fortaleza vão perder pontos, um dos dois perde pontos numa rodada. Sim. Botafogo e Palmeiras, um dos dois, pelo menos, perde pontos na outra rodada. Só que para quem está embaixo dos três, é terrível você não ter o confronto direto. Porque para o Palmeiras é ótimo ter o confronto direto com o Botafogo. Para o Fortaleza é ótimo ter o confronto direto com o Palmeiras. E o Flamengo não tem confronto direto para tentar tirar essa vantagem numa rodada apenas. Né? Pois é, mas muda a expectativa que se tinha em relação ao Flamengo? Esse final de ano promete ser muito diferente do que a gente estava imaginando com o Tite? Acho que está ameaçando ser. O próprio Felipe Luiz, na primeira entrevista coletiva pós-jogo, ele falava sobre uma aposta na parte física dos jogadores, porque ele parece que vai levar os jogadores ao limite. Para fazer esse jogo de pressão, de saída de bola, que o Flamengo fez muito bem em ambas as partidas, e para ter esse jogo intenso, ele precisa dos jogadores inteiros. Os jogadores que têm feito isso são jogadores que têm uma memória de jogo de um time que fez isso muito tempo atrás, né? Então... Você vai citar? Eu não sei, por exemplo, como se os jogadores, por exemplo, que chegaram há pouco tempo, que não estão adaptados, conseguem fazer a mesma coisa.
né? Se o Filipe Luís consegue entender o que é necessário caso perca, por exemplo, o Gabigol. Vamos dar um exemplo. Perdeu o Gabigol tem um jogo que não pode jogar, está suspenso, ou sentiu um pouquinho, vai voltar no outro jogo. Quem é o centroavante para fazer isso? É o Bruno Henrique. Aí você tem que mexer do lado esquerdo também. Quem joga? Então, é promissor o final de ano flamenguista. O técnico é muito inteligente, o técnico trabalhou com treinadores de nível muito alto, o técnico conhece o Flamengo, conhece os dirigentes, e para mim tem uma coisa que é muito importante, ele sabe como se comunicar com os jogadores, com os maiores jogadores da equipe, ele conhece os caras, ele entende o que falar para eles. Só que tem um outro desafio para ele, que ele já comentou sobre isso. Antes ele era colega de equipe. Então, uma coisa, um jogador que tem ascendência sobre os outros atletas, porque, olha, faz isso, faz aqui, vem aqui, o que você acha disso e tal. Outra coisa é ele ser o chefe deles, né? Então, se isso vai gerar algum desgaste, não vai. Resumindo, eu acho que o final de ano do Flamengo é bem promissor, mas tem que esperar para ver também. Os 2 jogos, sem dúvida nenhuma, foram muito bons. O Flamengo não fazia 2 jogos seguidos assim há muito tempo, nesse nível. É pouco, né? É muito pouco para a gente certeza, falar, sim. Mas ele está saindo bem nessa, assim. Ele sai bem até nas entrevistas coletivas, Calçade. A gente olha e fala assim, gente, mas é outra coisa, é completamente diferente do que a gente estava vendo realmente com o Tite. O time mudou completamente. E aí você começa com a história, sabe, as teorias da conspiração. Agora o time joga pelo treinador. Eu não sei se joga pelo treinador, mas é que mudou. Mudou, eu espero, e ele é tranquilão, né, nesse contato, ao explicar as coisas do futebol. Sim. Que agora ele é treinador. E tomara que essa tranquilidade dure muito tempo. Porque que assim legal, seja, né? Cara, uma boa, dá para falar de futebol, né? Só não fala de futebol em coletiva quem tem problemas com o futebol. Não tem muito o que dizer e vai ficar preocupado com o que falar e ficar exposto. Tem treinador que tem medo de ficar exposto, porque às vezes pode falar bobagem. E o Filipe Luís não tem isso, né? Ele tem muito conteúdo. Quando ele se imaginou treinador, isso não foi a semana passada, nem no ano passado, esse final de carreira, o jogador um bom tempo antes fala, é isso que eu quero, e aproveita todas as experiências. Ele aproveitou bem, mas ele não é um retalho das experiências vividas. Elas ajudam a compor o treinador que pensa com sua própria cabeça e teve experiências maravilhosas, né? Contatos com treinadores espetaculares. Isso ajuda muito e também estudou. E sabe que precisa estar sempre afinado com aquilo que está acontecendo no futebol. O futebol não é só viver com as suas experiências. Sim, quem percebeu isso vai continuar. Quem não percebeu e está só nas experiências, esses já estão fora do mercado há muito tempo. Tem alguns a questão Calçade, eu acho que é ver assim, se os problemas do Flamengo não engolem o Filipe Luís. Porque a verdade, assim, até ouvindo... Mas a gente está falando de um final de ano com um novo Flamengo a partir da eleição. Tem isso, mas já é a melhor versão de Flamengo que a gente vê nessa temporada? Esses 2 jogos a gente já consegue dizer isso? Aí não, porque se não é isso, 2 jogos... Porque eu me lembro da empolgação de muita gente. Na época da Copa América quando mesmo, o Tite assumiu, quando o Tite... Inclusive, né, quando um monte de jogador convocado, depois... Ganhou. E assim, se você olhar bem, cara, assim, eu tento me lembrar dos nossos comentários, dos comentários gerais, no momento em que técnicos assumiam o Flamengo. Então, na hora que o Sampaoli assumiu, Sampaoli, o Tite, não sei o quê. O Vitor Pereira, se fez aquilo com o Corinthians, não vai fazer com o Flamengo. Rogério Ceni, cara capaz, inteligente, um cara que entende. Paulo Souza, foi chutado. Talvez o Domi tenha sido menos que parecia o cara certo no lugar certo. Mas, assim, se a gente for pegar... Todos os técnicos, não houve nenhum absurdo de contratação. O Paulo Souza talvez não empolgasse tanto, mas também era um cara que vinha português, né, de praças importantes, com trabalhos relevantes. Então, assim, não havia nenhum técnico que chegasse e você dissesse, nossa, que contratação absurda para dirigir esse baita elenco do Flamengo. Não houve isso, né? O Dorival chega naquele momento de... E assim, não houve isso, assim como me parece nesse momento Filipe Luís uma ótima escolha diante do contexto que o Flamengo se encontra, mas é por isso que eu falo, o Flamengo ele tem conseguido triturar técnicos competentes, triturar um elenco competente, isso tem acontecido temporada após temporada. Ainda que apenas na última o Flamengo não tenha vencido títulos, a verdade é que mesmo quando venceu,
os técnicos saíram, porque, de alguma maneira, eles não agradaram. Então, assim, um começo promissor não é a primeira vez que acontece. A boa expectativa e a crença na capacidade de quem assume, e para mim, eu falava quando o Filipe Luís dava entrevista como jogador, eu falava, cara, esse cara é muito inteligente, ele fala coisa com coisa, ele é objetivo, ele é um cara que parece ter as ideias muito claras do que ele acha legal ou não para o futebol brasileiro, inclusive, além do clube. Só que assim, cara, os caras que pareciam caras certos no Flamengo já foram triturados por uma direção, por uma gestão do futebol que não é a ideal. Eu quero agregar uma coisa que, obviamente, pode não ser o fator decisivo. Desses todos, ele é o único que está em casa. Que vem de dentro, exatamente. Mas era isso que eu queria colocar. Não sei se vai mudar alguma coisa. Tudo bem, então, mas essa aí... Isso pode ajudar, mas pode atrapalhar isso. Mas eu acho que pode ajudar muito mais do que atrapalhar. Porque a gente tinha bons... Assim, é verdade que este argumento especificamente cabe para o Filipe Luís e não cabe para outros. Mas o Tite tinha o seu argumento para você dizer, cara, o Sampaoli, eu lembro, ele era o maior, foi o maior dos técnicos que o Flamengo contratou para colocar na gestão e, portanto, ele chegava com uma capacidade de olhar para os caras e falar, não... E dominar vestiário, né? Então, assim, todo mundo... Você acha que o Sampaoli maior que o Tite? Não, era o maior quando chegou. Quando chegou. O Tite chegou depois. E com talvez o que tivesse mais valências, mais qualidades. Conhece futebol brasileiro, bola brasileira, títulos, tinha tudo. Por esse histórico, eu prefiro acreditar que as chances do Filipe Luís elas são maiores a partir do momento que tiver uma nova diretoria. Perfeito. Assim, com uma nova diretoria, com uma nova estrutura que possa dar a ele melhores condições de trabalho. Mas aí vem a questão, a nova diretoria vai querer o Filipe Luís? Porque, inclusive, já começamos a ver críticas por ele ter um contrato até 2025. Tem eleição agora em 2024. Mas aí, Marcela, então tem isso também. E tem uma coisa que no futebol brasileiro que ninguém fala junto, assim, ninguém exato. Se o Flamengo ganha a Copa do Brasil e faz uma reta de final de campeonato brasileiro no mais alto nível, mesmo que não seja campeão... Mas o Dorival, uma rescisão a mais, uma menos do Flamengo também. Não, mas da mesma forma que nenhuma candidatura abraçou o Tite na reta final, disse, não, Tite, calma, não é bem assim. Não, todo mundo tentou se livrar do Tite. Não, Tite comigo não fica comigo, não fica comigo também. Aqui pode ser diferente, fica com todos. Aí depende do resultado, depende do que vai acontecer nesse final de ano. Se o final de ano for uma continuidade do que a gente viu até agora, um ambiente legal, os caras o Flamengo realmente tem algumas diferenças, eu digo, não gritantes, porque com quantas horas de treinamento teve o Filipe Luís até agora? Estou falando de horas, minutos. E a gente coloca a data FIFA agora com um monte de jogador fora, então esse trabalho já não vai ser mais completo. Mudança, se mudou a escalação, não, deixou o Gabigol no time, isso é uma transformação assim, tão abrupta, não. O que ele fez foi o básico, em termos de escolhas. Agora, o que cada um vai fazer dentro de campo, cada um pode se doar um pouquinho mais, isso está dentro desse plano de imediato, que é de como agir nesses primeiros dias. Daí criar um Flamengo diferente e tal, ele vai precisar um pouquinho de tempo. Mas se esse início for assim tão promissor e a continuidade dele até o final do ano também, ninguém vai estar Filipe Luís, vai ser mesmo exatamente... Mesmo que tenha sido convocado. E o encaixe do Gabigol nem foi aqui o mais perfeito até agora. Para dar um exemplo... Até porque o Gabigol precisa evoluir. Eu posso estar errado de cabeça, mas resumindo, o Gerson acho que pegou 60 vezes na bola, jogando pela direita, foi construir muito mais. A Arrascaeta 67, eu posso estar invertendo isso. O De La Cruz também, umas 60 e poucas vezes na bola. Do outro lado, como atacou um pouco, o Bruno Henrique pegou 38 vezes na bola e o Gabigol tocou 9 vezes na bola no último jogo. Ou seja, as associações que a gente via antes, do encaixe, mas tudo bem, ainda não estão prontas. É que eu não vou entrar na questão tática agora, mas assim, ele passou a ser mais centroavante do que ele era, né? Quer dizer, ele não era esse cara que ficava na área e nos 2 jogos com o Filipe Luís ele foi. De qualquer forma, dito tudo isso, né, Calçade? Ele precisa ser campeão da Copa do Brasil e ganhar pelo menos uns 7 jogos no Brasileiro para, em caso de diretoria, ele ser mantido. Mudança de diretoria. Se não ganhar a Copa do Brasil, que é a prioridade, tanto que o Flamengo pede para mudar a tabela e a CBF aceita porque ele priorizou a Copa do Brasil. Se ele priorizasse o brasileiro, ficaria como está. Então a CBF atendeu a necessidade do Flamengo e colocou o Corinthians na rota do rebaixamento, fica aí. Houve essa escolha, ela foi clara. Aí, nesse caminho,
se o Flamengo não ganhar a Copa do Brasil, o Flamengo terá um campeonato estadual em 24 meses, com mais de orçamento de 2 bilhões. Então, aí é para... Mas assim, se não ganha um título, mas aí ele sai... Não, a responsabilidade 2025 do Felipe Luiz nisso, obviamente, vai ser mínima. É mínima. Por isso que eu acho que a torcida segue abraçando ele com a Copa do Brasil. Eu acho até que sim. O que eu acho é o seguinte, se fosse, agora falando sério, isso obviamente é uma impressão só, não é informação, mas a minha impressão é assim, o Felipe Luiz é uma figura que vai além do técnico contratado para trabalhar no Flamengo agora. Certo. Ainda que o contrato tenha sido feito num prazo equivocado, eu estou de acordo. Você não faz contrato para final do ano seguinte sabendo que vai mudar a diretoria. É um erro feio, mais um dessa gestão do Flamengo. Você pode ter que... aí não sei se tem cláusula, se não tem. Vocês têm conversado com a oposição, situações que conversaram, vai continuar. Não teve essa conversa, então, né? Porém... Para jogadores... Eu só acho o seguinte, o Felipe Luiz, ele não é um cara que a diretoria, o Marcos Braz e o Landinho olharam e falaram, vamos trazer esse português aí do Boa Vista para dirigir o Flamengo. Não é isso. Sim. É um jogador que está no clube, é um jogador conhecido por todos no clube, é um jogador querido pela torcida, então é óbvio que isso, acho que aumenta a possibilidade de uma permanência, mesmo sendo ele um técnico desta gestão atual, eu acho que aumenta a possibilidade de permanência, claro, sempre olhando para resultados e para o que ele fizer. Ele é mais, mas hoje ele é mais ele é mais do Flamengo do que dessa gestão. Digo, isso, antes de assumir o cargo de treinador. É por isso, era assim, uma figura, ou acontece uma tragédia, ou ele vai seguir. Forma. É isso que eu penso. Assim, ou acontece se acontecer uma tragédia assim, e começa tudo dar errado no Flamengo para alguém não querer ele lá. Imaginar que não ganha a Copa do Brasil. Há uma chance de ser desclassificado pelo Corinthians, existe. Certo. Né? Então, e não seria uma tragédia, né, E pode perder a final também. Não seria. Seria dolorido, mas não seria ainda uma tragédia. Aí eu não sei como o presidente, o futuro presidente, trataria dessa questão. Exato. Com título é uma coisa, sem título depende da análise do momento, de como aquele que assumir a gestão vai lidar com isso. Mas aí passa pela torcida também. E eu acho que a torcida não vai deixar o Felipe Luiz de fora agora. Não sei, a torcida quer títulos. Tem isso, né? É a torcida do Flamengo. Mas eu ainda acredito. Eu acredito que a torcida do Flamengo segue abraçando e assim veremos o Felipe Luiz na temporada que vem. Olha, eu quero falar agora... É isso aí, Marcela. Você tem razão. Nós estamos apoiando o Felipe Luiz. É isso aí. Apoio incondicional. Muito bem. Segundo Marcos Braz, na entrevista que ele deu depois da entrevista de apresentação do Felipe Luiz, ele falou sobre esse contrato de 1 ano e 3 meses, né, até o fim de 2025. Né? Ele falou o seguinte, nós optamos por isso porque se nós pegássemos o Felipe e colocássemos aqui ele como interino, ele não teria todo o respeito que ele teria como técnico principal, efetivado no caso, né? Essa foi uma das justificativas da diretoria do Flamengo. Ele não é só um interino, ele tem contrato até o fim do ano que vem, por quê? Porque assim ele ganha respeito dos jogadores, né? Ele já tinha um respeito, mas isso põe mais respeito, né? E eu concordo com isso. Segundo ponto, a multa é baixa, é um salário só a multa. Caso dê tudo errado, Deus o livre, a gente espera que dê tudo certo, né? Mas caso dê alguma coisa errada e ele precise sair, a multa é de um salário, segundo Marcos Braz. Então, a multa não pesaria para a nova diretoria, se for o caso, se entrar uma nova diretoria, né? Se continuar a mesma diretoria, sem problema. Mas é isso, galera. A torcida do Flamengo vai apoiar o Felipe Luiz até o fim. Eu sou um deles, cara. Se Deus quiser, vamos ganhar pelo menos a Copa do Brasil e vamos nos recuperar. O time está jogando bem, o time tem outra empolgação, outra pegada, né? Uma intensidade maior. Está jogando mais solto, o time tem mais amplitude, tem uma marcação bacana, né? Uma marcação sob pressão. Temos que acreditar, temos que apoiar, incentivar até o final. Com certeza ganharemos sim a Copa do Brasil, cara. O Corinthians, olha o que aconteceu com o Corinthians no fim de semana, né? Então, estava vencendo o jogo, deixou o Inter empatar no finalzinho. Tudo pode no futebol. Se o Flamengo tivesse jogado assim, igual jogou contra o Bahia,
contra o Corinthians. Se tivesse jogado assim contra o Peñarol, o Flamengo ainda estaria na Libertadores da América. Mas Felipe Luiz chegou um pouquinho tarde, né? A diretoria do Flamengo deu um tempo a mais para o Tite e perdemos a chance de se classificar na Libertadores da América. Uma pena, né, galera? Pena. Uma pena, cara. Era o título mais sonhado, esperado, né? A glória eterna, né, cara? Mais uma Libertadores seria top demais, né? Tetra. Nenhum time brasileiro é tetra da Libertadores. Então o Flamengo buscava o tetra e a diretoria do Flamengo deixou o Tite no cargo e perdemos, infelizmente. Valeu, galera. Tamo juntos. Ó, deixa o like aí pra ajudar, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!